Por que fazemos o que fazemos é o tema da mensagem de hoje. Por favor, abra sua Bíblia, no capítulo 8, da primeira carta aos Coríntios. Vamos ler os versículos de 1 a 3. 1 aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 3. Há algumas Bíblias aí no banco à sua frente, você pode utilizar, se você não tem uma. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Essa é a palavra de Deus. Amém. Irmãos, você é aquilo que você adora. Você faz as coisas de acordo com aquele a quem você adora ou aquilo a que você adora. Você pensa de acordo com quem você adora. Você ora de acordo com quem você adora. Qual é a imagem que você tem de Deus na sua cabeça? Às vezes nós assumimos muito precipitadamente que nós temos uma imagem correta de Deus, mas é possível que mesmo dentro da igreja você tenha uma ideia equivocada de Deus e esteja orando a alguma coisa que não seja realmente o Deus das Escrituras. Essa é a razão porque a igreja constantemente renova o seu ensino a respeito do Evangelho. Essa é a razão porque nós não corremos atrás de novidades na Bíblia. Nós queremos sempre pregar o antigo e bom Evangelho. Porque sabemos que corremos o risco de deformar quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito é, quem o Deus Trino é na nossa mente. E às vezes, sem perceber, você pode estar ajoelhado lá na sua casa, orando aqui na igreja, há uma deformidade, há alguma coisa que, se a gente começar a questionar, se você mesmo começar a perguntar, pode não ser exatamente a imagem que a Bíblia faz de Deus. Talvez você esteja orando a um Deus que esteja sempre pronto a socorrer você de qualquer situação e tirar você dela. Talvez você pense que é isso que ele tem que fazer. Talvez você fique muito decepcionado quando isso não acontece. Eu me lembro de ter pregado aqui há alguns anos no Salmo 46:1. E um dos pontos que eu trouxe foi: a quem você recorre no momento da angústia diz muito sobre você. Aquele que espera confiantemente no Senhor, aquele que no dia da angústia corre para o Senhor, que vai ao Senhor, isso diz muito sobre a pessoa. O que é que vem à sua mente no primeiro momento de angústia, no primeiro momento de dor? Isso diz muito sobre nós. Me lembro de ouvir o testemunho de um missionário sobre uma tribo. Eu não me lembro se na Ásia, se na África. Onde o Evangelho foi pregado e quase que a totalidade da tribo se converteu. E, de repente, alguns dias depois, uma criança lá ficou doente. Uma crise qualquer, dessas que dá, às vezes, nas crianças, né? E aí levou lá para o missionário para ver o que faria. E o missionário disse: vamos correr, vamos levar para o médico. Mas alguém lá da tribo, talvez um dos chefes lá, disse assim: para aí, quando nós adorávamos falsos deuses, quando nós adorávamos demônios, a primeira coisa que nós fazíamos era clamar a eles. Então vamos clamar a esse nosso Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles não deixaram de levar a criança ao médico, mas primeiro eles resgataram o conceito de que quem traz a cura é Deus. Se ela tiver que acontecer, Deus é que fará isso. Esse é um bom caminho para se pensar a respeito. Nós colocamos a nossa confiança mais na rapidez dos médicos. Às vezes sem sequer lembrar de uma oração, a não ser quando paramos no primeiro momento. Mas, além disso, a quem nós oramos? Qual é o Deus que ocupa a nossa mente? Qual é o Deus que ocupa o nosso pensamento quando a angústia vem, quando a decepção vem? Mais que isso um pouco. Qual é o Deus que ocupa o seu pensamento, a sua mente, a quem você recorre, quando não é uma crise, quando não é uma coisa aguda, mas algo crônico, algo que se estende? Talvez o relacionamento familiar não esteja bem, talvez o casamento não esteja bem, talvez a sua fé tenha fraquejado ao longo do tempo, talvez você tenha ou esteja perdendo a luta para algum tipo de pecado, talvez as coisas não estejam saindo como você gostaria que ela saísse.
com o tempo que vai passando, a quem você recorre? Ou o coração se enche de amargura, ou o coração se enche de decepção, de frustração. E lá no fundo fica aquela vozinha dizendo, Deus tinha que ter feito alguma coisa. Deus tinha que ter me socorrido. Você é o que você adora. É a quem você recorre no momento da angústia, diz muito sobre você. Às vezes me preocupo nos nossos grupos de oração, quando as orações são quase sempre porque ficamos doentes. É claro que é correto orar quando a gente fica doente. Porque é correto orar sobre qualquer coisa. Mas essas coisas parecem que tomam mais conta de nós. Quando alguém fica doente. Quando um problema está acontecendo. De vez em quando surge oração sobre, olha, eu estou evangelizando, estou falando para alguém no meu trabalho, na minha família, na minha escola, na minha vizinhança. O que é que tem ocupado mais as nossas orações? Senhor, livra-nos de balas perdidas? O Senhor, concede que eu testemunhe para quem está perto de mim, para quem está longe de mim. É preciso que a gente pense sobre essas coisas. Deixa eu te falar sobre o ambiente cultural em Corinto, para a gente poder entender. Antes da gente entrar no texto propriamente. Praticamente toda a comida era oferecida a ídolos. Toda a comida. Eu experienciei isso, de certa forma, na Guiné-Bissau. Andando ali com a nossa missionária, ela disse assim, olha, está vendo toda essa comida aí? Isso ontem, com certeza, foi oferecido a algum ídolo. Está sendo vendido aí agora. E em Corinto era assim. Exceto pelo que os judeus comiam e pelas lojas dos próprios judeus, porque eles nunca comeriam algo que foi oferecido a ídolos, tudo mais era assim, no açougue. E é praticamente impossível você alimentar toda a cidade sem incorrer na busca, em ter que buscar a comida num desses lugares. Geralmente, 3 momentos de adoração aconteciam. Um ritual, num certo momento, no templo, a comida era oferecida aos próprios falsos deuses, aos ídolos. Num segundo momento, uma parte era tirada para o próprio sacerdote. Num terceiro momento, a parte do ofertante. Essa parte do ofertante, ela seria levada para casa ou ele poderia vender para um açougue, dependendo da quantidade. Havia ofertantes que davam grandes banquetes nos templos. Muitas vezes esses banquetes eram seguidos de atividades de culto com conotação sexual, com as prostitutas e prostitutos no templo, que eram chamados sacerdotes ou sacerdotisas. E essas coisas todas estavam ali envolvidas. Então, uma parte era queimada lá para o ídolo, outra parte ficava para os sacerdotes, outra parte era levada para o próprio ofertante. E ele tanto comia ela em casa. Muitas vezes ele pegava aquilo e oferecia um banquete no dia seguinte, ainda como parte da sua adoração. Muitas vezes ele se vendia para um açougue, porque tinha muita quantidade, e esse açougue então passava adiante vendendo. E essa era a situação. Os crentes estavam confusos com isso, talvez, ou talvez eles estivessem à vontade demais com isso. Quando a gente começar a analisar o texto, a gente vai ver que parece que o verdadeiro problema deles era querer participar dos alimentos oferecidos nos templos. É estar lá nos templos. Talvez por quê? Porque os amigos estavam lá. Porque fizeram isso a vida toda. Porque isso era parte da cultura deles. Paulo vai dizer, no capítulo 10, dos versos 23 ao capítulo 11, 1, que ele não vê nenhum problema em você comer aquela carne comprada no açougue em casa. Embora ele chame atenção para o fato de que aquela carne, se ela estiver num banquete na casa de alguém não crente, então certos cuidados terão que ser tomados. Mas ele diz que não tem nenhum problema. O problema que parece que Paulo vai tratar aqui é esse problema de você querer estar no templo, ali, junto com os outros, participando daquilo. E nós vamos ver que o problema deles não era realmente uma dúvida sobre comer ou não comer, mas um problema de atitude. Vamos ao texto primeiro para a gente compreender certas coisas no texto. Então, se você está com a sua Bíblia, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, isso é uma única palavra em grego. Tudo aqui, coisas sacrificadas a ídolos, é uma única palavra no grego. E pode ser qualquer coisa que tenha sido oferecida aos ídolos, geralmente eram alimentos. Nós sabemos que todos temos conhecimento. Essa frase, todos temos conhecimento, não é Paulo que está dizendo,
mas é muito provavelmente algo que estava na carta que ele recebeu dos coríntios. Aquela carta que pode ser entendida de duas formas, irmãos. Eles podiam estar tirando dúvidas com Paulo, mas há uma teoria bastante interessante que diz que, na verdade, eles estavam contestando Paulo, desafiando o ensino de Paulo, e dizendo mais ou menos assim, por que nós não podemos fazer isso? Em todas as outras coisas, como anteriormente teriam feito com relação ao casamento. Ô Paulo, nós resolvemos o problema com relação à imoralidade. É só ninguém ter relacionamento sexual, mesmo no casamento, inclusive. E Paulo está dizendo, não, vocês estão errados. Isso aí é a raiz do problema. A solução é justamente o oposto do que vocês estão dizendo. A solução para a imoralidade sexual é que cada homem possua a sua mulher, cada mulher possua o seu marido. Os irmãos se lembram disso no capítulo anterior. Então é possível que eles estivessem tirando dúvidas, certamente havia gente confusa lá, mas é possível também que uma certa liderança da igreja estivesse desafiando o que Paulo ensinou para eles. Tanto no que Paulo ensinou quando estava presente, como no que Paulo possa ter ensinado na primeira carta que lhes escreveu. Nós já dissemos aqui no começo dessa série que temos pelo menos 4 cartas mencionadas ao longo dessas 2 cartas que estão na Bíblia. Então, essa primeira carta aos Coríntios, os irmãos já aprenderam que ela não foi a primeira que Paulo escreveu. Ele fala de uma carta, no capítulo 5 mesmo ele diz, eu já escrevi para vocês. Então, Paulo tinha escrito uma carta para eles. Essa é a segunda carta, que para nós é a primeira, e Paulo teria escrito mais 2. Para que você não fique confuso, irmãos, é o seguinte, Paulo escreveu 4 cartas, e 2 o Espírito Santo inspirou para que elas servissem como fonte de ensino para toda a igreja durante todos os séculos e em todos os lugares. As outras 2 se dirigiam especificamente à igreja de Corinto e não eram para ficar registradas, não eram palavra de Deus para toda a igreja, embora fosse em direção apostólica para aquela igreja. E você pode ter certeza que Paulo não escreveu nada nelas que contrariasse o que está aqui nessas 2 cartas. Então, talvez eles estivessem contestando o que Paulo escreveu naquela primeira carta, que ele mandou para os coríntios, e dizendo, ô Paulo, por que nós não podemos? E por que eles estariam fazendo isso? Então, isso, todos temos conhecimento, não é Paulo que está dizendo, é um dos muitos ditos deles, é uma das muitas teses dos coríntios, como haverá outras ainda ao longo da carta, e como nós já vimos, você se lembra disso, né? Tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quero. E Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Então você já sabe que o problema deles é achar que o conhecimento deles lhes dá direitos. Paulo, então, esclarece, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Essas 2 palavras são muito importantes. Orgulho, você vai se lembrar que no capítulo 5, Paulo fala exatamente sobre isso. Aquele caso, você se lembra, em que eles não estavam disciplinando uma situação de imoralidade grave na igreja. E Paulo está dizendo, olha, a jactância de vocês, a vaidade de vocês, o orgulho de vocês é tão terrível que vocês estão alimentando isso no meio de vocês para dizer, nós suportamos isso, nós conseguimos conviver com isso, nós não precisamos fazer nada com relação a isso. E Paulo preocupa-se várias vezes ao longo dessa carta com a questão da edificação. Nós não fazemos as coisas sem motivo na igreja, irmãos. Em geral, tudo que fazemos, nós fazemos para edificação. Tudo que se refere aos seres humanos que compõem a igreja, nós fazemos para edificação, para construção. Você vai ver que Paulo vai falar sobre isso a partir do capítulo 12 em diante. Quando ele trata da questão dos dons espirituais, ele diz, olha, tudo tem que ser feito para edificação. Não existe dom espiritual usado na igreja daqueles citados na primeira carta aos Coríntios, ou em Romanos, ou em Efésios, ou na primeira carta de Pedro, onde pequenos trechos falam de dons espirituais. Não existe dom espiritual para crescimento pessoal. O dom é sempre e unicamente dado para a edificação da igreja. A pessoa que tem um dom dado por Deus, ela não recebe isso para ela se edificar. Ela recebe isso para servir a igreja. Sempre. Não existe nenhum dom. Estou afirmando isso para você. A gente vai chegar lá ainda nesse capítulo para estudar, mas não existe nenhum dom que é dado para que eu me edifique sozinho ali no cantinho.
Todo dom, toda capacitação dada pelo Espírito Santo é para que eu sirva a igreja. É um dom dado à igreja, através dos seus membros. Dons diferentes, capacitações diferentes, para que a igreja seja edificada. Você não tem dom para você mesmo. Sua edificação, como é que ela acontece? Com o uso dos meios de graça. Com o uso das disciplinas espirituais. Continua sendo assim. A pregação é um meio de graça. Então, Deus capacita alguém para pregar. E esse meio de graça edifica a igreja. Como que eu sou edificado? Eu sou edificado no estudo da Bíblia, na oração que eu faço, tanto para pregar, como para minha devoção pessoal. É assim que você cresce. Você não precisa pedir dom de línguas, você não precisa de dom de visão extraordinário, dom de qualquer coisa para ser espiritual. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter tempo de oração, você precisa ouvir pregação com senso de adoração, você precisa se pôr à disposição dos irmãos para servi-los. É assim que você cresce. Sem isso você pode falar em língua, flutuar no ar, ressuscitar morto e você vai ser medíocre na vida espiritual. É por isso que tem muita gente expulsando demônio dentro da igreja e soltando eles dentro de casa. Quer crescer, irmão? É o velho e bom uso das disciplinas espirituais e dos meios de graça. Se alguém, verso 2, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Existe também a possibilidade de uma leitura mais curta, dizendo, mas se alguém ama a Deus, esse conhece. Seja qual for a leitura que a gente faça aí, qual for o texto bíblico usado, ele não altera o sentido final dos versos 2 e 3, que é o seguinte: para você amar a Deus, você tem que conhecer. E se você conhece, você ama. Se você diz que conhece e não ama, isso não serve de nada. Você tem acúmulo intelectual, mas não tem realmente conhecimento de Deus. São coisas diferentes, os irmãos sabem disso. Seja como for, a questão aqui nesse texto, de 1 a 3, não é o amor a Deus. Embora isso também esteja implicado ali, mas o amor aos irmãos. É isso que Paulo vai começar a tratar. Você já deve ter se questionado, eu espero que sim. Deve ter se perguntado. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, Paulo está respondendo a carta, né? Ele não entrou nesse assunto, simplesmente caiu lá. Agora eu vou falar sobre isso. Não. Ele tratou no capítulo anterior sobre questões do casamento que eles tinham perguntado. E agora, a próxima questão, coisas oferecidas a ídolos, alimentos oferecidos a ídolos. E você deve ter se perguntado, por que Paulo não fala logo, gente? Isso é coisa de pastor, de pregador, de ensinador de Bíblia, não é? A gente pergunta, pastor, mas Jesus vai voltar quando? Meu irmão, olha, a Bíblia... Não, pastor, eu quero a data. Se possível, com a hora também. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu paro de fazer. Os motivos podem ser os mais tolos. Nós nunca fazemos isso. A Bíblia não é um manualzinho. A Bíblia não é uma lista de 10 coisas para fazer para se tornar um crente vitorioso. Não existe isso. É por isso que Paulo não tem pressa. Ele vai começar pela raiz do problema. Onde é que está o problema? O problema de vocês está... Vocês acham que vocês sabem e que isso é justificativa para fazerem o que vocês bem entenderem. Esse é que é o grande problema de vocês. Então, o problema aqui deles, o que está em vista aqui, não é o amor a Deus, mas o amor aos irmãos. Irmãos, o amor é o teste do conhecimento. O amor é o grande teste do conhecimento. Partindo para aplicações, que é a forma como eu vou olhar para esse texto, a primeira coisa, o que é que Paulo diz para eles? O conhecimento é de todos. Os coríntios diziam, sabemos que todos temos conhecimento. Alguns deles podiam estar falando o seguinte, nós, os espirituais, nós vamos encontrar essa turma ainda lá na frente, vamos ver um grupo ali que se denominava os espirituais, os pneumaticós. Pneumaticós é uma palavra que significa espiritual. Pneu, lembra de pneu? Por quê? Porque o pneu é cheio de quê? De ar. Não é? E essa palavra, pneuma, é usada tanto para ar, como para vento, como para espírito. É a palavra para o Espírito Santo. É por isso que a parte da teologia que estuda, que fala a respeito do Espírito Santo, se chama pneumatologia. Os pneumaticós, eles eram bem um pneu mesmo. Pensa num pneu.
Mas pensa naquele pneu que você encheu demais. Já tentou dirigir um carro assim? Já aconteceu comigo. Eu estava com um carro cheio de neto, cheio de bagagem, cheio de coisa, né? E aí, naturalmente, vou lá, como um bom motorista, que você faz? Você calibra os pneus de acordo com o peso, né? Naquela calibragem máxima. Tá, botei lá, andamos para lá e para cá, serra, sobe serra, tranquilo, nenhum problema, né? Aí deixei todo mundo em casa, tirei toda a bagagem do carro, vim para casa aqui, e aí fui visitar um dos irmãos que mora depois do Alto da Boa Vista, né? E aí eu vou pelo Alto da Boa Vista como eu costumo ir, né? Vou tranquilo e tal, daqui a pouco o carro está sambando na mão, começa, opa, o que está vendo, gente? Eu não costumo perder controle de carro, o que é isso? Diminua a velocidade. E esqueci de tirar a calibragem do pneu. O carro está com uma calibragem para carro pesado, está completamente leve, só tem eu aqui agora. Esses crentes eram assim. Pneus com a calibragem elevada sem ter lastro. O lastro que segura e que utiliza bem o nosso conhecimento chama-se amor. Esses crentes são inchados. Nós somos fortes, nós temos conhecimento. Paulo vai dizer que conhecimento é de todos, na verdade, em certo grau. O equívoco deles é esquecer que todos os cristãos têm algum conhecimento. Os erros deles ainda se davam da seguinte forma. De um lado, haveria aqueles que diriam, nós temos conhecimento melhor do que os outros. Entre esses poderia haver algum que cometia um outro erro. Todos nós temos conhecimento, como se todo mundo tivesse na igreja o mesmo nível de entendimento e de conhecimento. Então, se eu, pelo meu conhecimento, sair atropelando o outro, a culpa é dele que não utilizou o conhecimento que ele também tem, que eu tenho certeza que ele tem. Só que Paulo diz, não é assim, não funciona assim, nós temos graus diferentes de maturidade, de conhecimento. Então, de um lado, vocês não conhecem como vocês pensam que conhecem, vocês não sabem como vocês pensam que sabem. Do outro lado, tem pessoas que sabem menos, que conhecem menos, tem pessoas novas na fé, por exemplo. Esse é o primeiro erro. Ele diz, o conhecimento é de todos de forma superficial, sem se aprofundar nesse conceito. Segundo, Paulo diz para eles que o conhecimento é inferior ao amor. O conhecimento é inferior ao amor. Deixa eu dizer para vocês que o conhecimento é essencial à vida cristã, inclusive à conversão. Paulo se chama de mestre dos gentios. Num determinado momento, eu sou apóstolo e mestre dos gentios. Por que ele usa essa palavra? Porque quando você prega o evangelho, você está ensinando alguma coisa à pessoa que ouve o evangelho. É preciso algum conteúdo para que você creia. A fé vem pelo ouvir, o ouvir dá. E antes o que Paulo perguntou? Como é que eles crerão se eles não ouvirem? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter pregação, tem que ter conteúdo. Quando você pede para uma pessoa crer no evangelho, você dá alguma coisa para ela crer. Ela não crê em alguma coisa abstrata, em alguma coisa aleatória. Mesmo que seja uma coisa muito simples. Crê no Senhor Jesus Cristo. E geralmente, quando nós cremos no primeiro momento, você não tem toda a teologia sistemática reformada na cabeça. Raramente isso acontece. Você tem uma ideia muito curta, você tem uma ideia desesperada às vezes, você tem um conceito desesperado na mente, eu preciso de salvação, Jesus pode salvar, Senhor, socorre-me. O Senhor ouve essa simplicidade de oração, de grito de socorro. Quem clama ao Senhor, ainda que na ignorância de toda a teologia, de toda a doutrina que está na Bíblia, será salvo pelo Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não sabe nada. Ouviu uma mensagem uma vez na igreja, num dado momento lá, né? Aí nunca decidiu nada, de repente num momento de pressão, de angústia, de dor, da morte perto, a pessoa, Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me. O Senhor salva. Porque aquela pessoa está dizendo o seguinte, Senhor, eu não entendo muito, mas eu sei que eu não consigo. Eu não posso. Eu sei até que eu não quis, mas agora tem misericórdia de mim, salva. É por isso que eu digo, o Senhor é muito mais misericordioso do que nós, irmãos. Muito mais do que nós pensamos. O conhecimento é essencial à vida cristã, mas não é suficiente. O conhecimento é essencial à vida cristã, mas não é suficiente.
Você não vai amar corretamente se não conhecer corretamente. Então, eu quero colocar primeiro isso. Tá? Eu já disse para os irmãos que não é suficiente, mas o conhecimento é essencial. E se você não conhece corretamente, você não ama corretamente. Primeiro porque nós temos dificuldades com o significado da palavra amor. Quando chegar em 1 Coríntios 13, você vai ver que amor, como descrito ali, não tem absolutamente nada a ver com o amor que anda aí à nossa volta na sociedade, nos filmes, nos livros, nas novelas, nas comédias românticas. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Esse sentimentalismo tolo, essa coisa cega que muitas vezes é paixão confundida com amor, não tem absolutamente nada a ver. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema é que, sem conhecimento correto, você nem consegue adorar a Deus. Você se lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Lembra disso? Os samaritanos tinham um grave problema, eles rejeitaram a maior parte do Antigo Testamento. Rejeitaram simplesmente. Ficaram lá com a lei de Moisés e pronto, acabou. Eles tinham pinima com os judeus tinham pinima com eles. Quando você tem pinima com alguma coisa, isso vai encurtar a sua percepção, a sua visão. E eles tinham. Então, o que eles faziam? Eles ficavam só com aquilo lá. Jesus disse, vocês não sabem quem vocês estão adorando. Vocês não conhecem quem vocês estão adorando. Nós conhecemos. Podemos até não adorar, mas nós conhecemos, porque nós temos toda a revelação e cremos em toda a revelação do Antigo Testamento. Então, se você não conhece, você não vai adorar direito. Se você não conhece, você não vai amar direito. Não despreze o conhecimento. Paulo seria o último a dizer, o conhecimento não importa, o que importa é amar. Por favor, se você começou a pensar isso quando eu falei esse ponto, o conhecimento é inferior ao amor, tire isso da sua cabeça, isso é diabólico, tá? Não precisa conhecer, não precisa estudar, não precisa, o importante é amar. E aí a gente vai começar a perguntar, amar é o quê, meu irmão? O que você quer amar? Amar para muita gente se resumiu hoje a você botar uma mãozinha lá no Zap, no WhatsApp. Amar para muita gente é, e aí, está tudo bem com você? Pronto, já me importei com a pessoa. Olha só, eu não preciso ir à casa dessa pessoa, eu não preciso gastar tempo com essa pessoa, eu posso inclusive ignorar. Eu tiro lá aquele negocinho que fica azul, né? Não tem isso? Eu tiro lá, porque se você tirar, você não vê dos outros, mas ninguém vê o seu também, olha só. Quando alguém faz isso, quando eu vejo que alguém fez essa mudança lá, colocou essa configuração, eu digo, essa pessoa já viu a mensagem. Eu assumo, claro que ela já viu. É óbvio que ela já viu. Não, vem com essa não, ela viu. Está ignorando aí, está querendo que eu pense o quê, Zé? Pronto, já me importei com a pessoa. Já mandei uma mensagenzinha, já fiz Não, irmão. O amor é sacrificial necessariamente. O amor tira tempo da gente. O amor tira esforço da gente. Se você ama sem esforço, você não ama. Isso não é amor. Tente criar filho, filha. Tente criar filhos sem amor. Por que muitos homens ficam lá, deixam com a mulher, tudo nas costas dela? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Nós tivemos 2 meninas. Você sabe que meninas, elas naturalmente correm para a mãe, né? Porque tem uma edificação óbvia. Minhas filhas muito cedo aprenderam a não correr para a mãe. Porque elas corriam, elas faziam isso e paravam no meu braço. Paravam no meu braço, literalmente, foram várias vezes. Então, onde é que vocês vão? Que eu via, a mãe dela estava conversando, estava lá fazendo alguma coisa, ela dizia, a gente vai perguntar à mamãe se pode, pergunta para mim. Pergunta para mim, ué. Muito cedo. Logo isso permaneceu, até hoje, quando tem que conversar alguma coisa. Quando tem que perguntar, pedir opinião a respeito de alguma coisa. São casadas, são mães, mas dá trabalho. Eu tinha que interromper a minha conversa. Eu tinha que interromper o que eu estava fazendo para parar aqui e dar atenção, saber o que é, o que você quer. O amor é sacrificial, irmão. Lembra da pregação, sobre o capítulo 7, ou das pregações? O homem casado tem que agradar a sua esposa. A esposa tem que agradar o seu marido, não é assim? Agradar sem dar trabalho? Sem ter trabalho, quer dizer? Dar trabalho é fácil, né? Agradar sem ter trabalho? Sem se esforçar? Aquele cara que leva flores para a mulher que ela sabe que ele tirou da entrada da casa. Ele passou lá, caramba, esqueci. Aqui, querida.
Ela sabe de onde veio. Dá trabalho. Então a gente tem que definir o que é amor antes de dizer, não precisa estudar muito, não, precisa amar. Precisamos amar. E aí você está fazendo tudo menos amar. Talvez você esteja bajulando. Talvez você esteja baixando as exigências do Evangelho para que outra pessoa se aproxime. Uma terceira coisa a respeito disso, de que o conhecimento é inferior ao amor. Além dessa dificuldade com a palavra amor, além do fato de que, sem conhecimento, você nem adora a Deus. Além disso, o conhecimento muitas vezes é equivocadamente usado para medir a espiritualidade. Lembra daquele conhecimento da pessoa que tem revelação? Se a pessoa teve revelação, ela é mais espiritual que você. O Senhor me falou. Pronto, acabou. Ela tem um telefone vermelho direto com a Trindade. Lá da cama dela, lá. E isso acontecia em Corinto também. Nós temos revelações. Nós estamos mais perto de Deus. É o conhecimento usado para medir equivocadamente a condição espiritual. Só que, porém, como Paulo vai ensinar para eles, a base da ética cristã, e quando você fala ética, você está falando do quê? Você está falando de verdade, você está falando do exercício da bondade, você está falando do sacrifício envolvido em amar, você está falando de relacionamentos, você está falando de valores que regem os relacionamentos entre seres humanos e instituições. A grosso modo é isso que falamos de ética. E a base da ética cristã é o amor, não o conhecimento. Você precisa de conhecimento para amar corretamente. E a base da ética cristã é amor, não é conhecimento. O conhecimento está lá, o conhecimento está disponível. Você tem, você adquiriu, você fez bem. Você estudou a Bíblia, você lê a Bíblia. Você tem prazer na palavra de Deus. Você ora e pede direção do Senhor, você pede direção do Espírito Santo, você ora pelo pregador, você ora para que o púlpito da sua igreja nunca seja usado para outra coisa que não pregar a Escritura, o ensino da Escritura. Então você tem o conhecimento. Agora, quando você se move em direção a outra pessoa, o que esse conhecimento faz é colocar a base do amor revelado de Deus, para que em cima dessa base do amor, você haja com relação aos outros. Isso vem do conhecimento, mas não é o conhecimento que rege o seu relacionamento, é o amor. A base da ética cristã é o amor, não o conhecimento. E por último, ainda sobre o conhecimento é inferior ao amor, o objetivo da ética cristã não é a liberdade, como os coríntios pensavam. Eu conheço, eu sei, então eu posso. Eu conheço, eu sei que isso não é pecado, eu sei que eu posso fazer isso ou fazer aquilo, então eu posso. Sim, você pode, sob certas circunstâncias. Qual é o lastro que eu disse? Qual é o lastro que prende o conhecimento no lugar certo? Qual é o teste do conhecimento? O amor. Então eu posso, mas eu não faço. Eu sei que não é pecado, mas nesse momento seria. Como eu disse já aqui, irmãos, há coisas que a Bíblia ordena fazer e não fazer essas coisas é pecado. Há coisas que a Bíblia proíbe fazer e fazer essas coisas é pecado. Há coisas que você pode fazer ou não. Se você fizer do jeito que a Bíblia ensina, não é pecado. Se você fizer essas mesmas coisas do jeito que a Bíblia diz para não fazer, aí elas se tornam pecado. E é isso que Paulo está querendo incutir na mente dos coríntios, antes de tratar da questão realmente das coisas oferecidas aos ídolos. Então, o objetivo da ética cristã não é a liberdade pessoal, mas o que é proveitoso e edificante. Esse é o objetivo da ética. Por que a gente se relaciona? Por que a gente chega aqui no início de quase todo o culto, o irmão ou a irmã que vem fazer a chamada ao culto diz que alegria estarmos aqui. Você já reparou que isso pode ser dito em qualquer lugar, por qualquer grupo social? Você vai numa reunião do Rotary Club, do Lions Club, de qualquer clube aqui, que alegria estarmos aqui. De uma família que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, e reuniu lá toda a família, né? Os avós, os tios, os primos, está todo mundo lá, reunido num grupo grande às vezes. Que alegria estarmos aqui. Qual é a diferença para isso quando dizemos na igreja, no culto público? A diferença é o pacto. A diferença é a aliança que existe. Que não foi inventada por nós, não foi feita por nós, não é sustentada por nós e não vive apenas para essa existência, salta para a eternidade. A nossa alegria é pactual, irmão. Porque você que está sentado aí não conhece todo mundo aqui.
da mesma forma. Você conhece melhor uns do que outros. E que a igreja continuar crescendo, Deus queira que assim aconteça, isso vai aumentar. Não se sinta perturbado por isso, não. Particularmente, eu acho que há um determinado número em que a gente deve parar e rachar a igreja, no bom sentido, né? Vamos formar duas, vamos agora ir para outra parte da cidade, vamos evangelizar lá, já tem gente demais e tal. A gente não precisa crescer até 50 mil pessoas no mesmo lugar, não tem necessidade disso. Mas crescer até um certo ponto é bom, porque isso nos dá capacidade para fazer mais coisas também. Então, você não vai conhecer todo mundo do mesmo jeito, como já acontece com esse grupo que está aqui. Busque conhecer. É muito saudável, é bom que você vá àquelas pessoas que você ainda não conhece, que você convide aquelas pessoas que já manifestaram o desejo de se tornar membros da igreja. Ou mesmo aquelas que já são membros da igreja, mas com quem você não convive muito. É muito saudável que você as chame. Vai lá em casa tomar um café, vamos nos encontrar aqui num café aqui na rua e vamos passar um tempo juntos, vamos conversar, eu não sei nada a seu respeito. Isso é muito útil, é muito bom. Mas você não vai conhecer todo mundo do mesmo jeito, nem é necessário que isso ocorra. Você tem que ter em mente que o objetivo de você conhecer, de você ter base, de você ter lastro, é edificar essas pessoas e que a sua vida seja proveitosa para o crescimento delas. Isso tem que estar na sua mente. Então, não é o objetivo da vida cristã não é a minha liberdade pessoal. O objetivo da ética cristã não é a liberdade, a minha liberdade pessoal. Não é, eu conheço, eu posso fazer. Eu sou livre. Os coríntios usavam esse termo, exousia, que no contexto significa liberdade, direito de, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eles não estavam preocupados uns com os outros, pelo menos um grupo. Não vamos dizer que toda a igreja está com esses problemas, né? Mas um grupo significativo ou influente o suficiente para fazer com que a igreja não seja saudável. Então, o objetivo da ética cristã não é liberdade, mas o que é proveitoso e edificante. Então, o conhecimento é inferior ao amor, porque nós temos dificuldade com o significado da palavra amor. É verdade que sem conhecimento correto você não consegue nem adorar a Deus. Porém, o conhecimento muitas vezes é usado equivocadamente para medir espiritualidade. Né? Lembra do caso lá do irmãozinho, da irmãzinha que recebe revelação e acha que está mais perto de Deus? Porém, a base da ética cristã é o amor, não o conhecimento. E o objetivo da ética cristã não é a liberdade pessoal, mas aquilo que é proveitoso e que edifica. Terceiro, o conhecimento, Paulo diz para eles, é limitado. Paulo diz para eles, ninguém conhece tudo o que precisa conhecer. Se alguém conhece, ainda não conhece como convém. Ninguém conhece tudo o que precisa conhecer. Paulo ainda diz que muitos de nós conhecemos muito menos do que pensamos conhecer. Pegou essa? Uma grande parte de nós conhece, na verdade, muito menos daquilo que acha que conhece. Ah, eu sei muito. Eu sei muito. Não, você pensa que sabe, mas você sabe menos do que isso. Aliás, toda pessoa que realmente conhece, sabe alguma coisa, confessa não saber o suficiente. Uma das demonstrações de que uma pessoa tem sabedoria é justamente essa, eu ainda conheço muito pouco. A pessoa que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que conhece teologia, você vai ver uma marca de que ela realmente está se tornando madura e sábia quando ela diz assim, eu ainda tenho muito para aprender. Eu ainda posso ter falhas no meu pensamento teológico. Não, isso não exclui a possibilidade de ter convicção sobre as coisas que você crê. Isso deixa apenas a gente de joelhos, humildemente diante de Deus, sabendo que a gente nunca sabe com perfeição, que a gente nunca sabe tudo que a gente deveria saber, e que geralmente a gente sabe menos do que pensa que sabe. Paulo diz isso para eles também. E finalmente, o propósito do conhecimento no que diz respeito à fé, porque eu não estou falando conhecimento do jeito assim, de forma geral, mas o propósito do conhecimento no que diz respeito à fé cristã, à doutrina. O que ele não é? Qual é o propósito? Ele não é
propósito não é nós nos gabarmos que sabemos, olha só. Esse é o mais fácil, né? Da gente entender. O propósito do conhecimento com relação às coisas de Deus não é eu me gabar, eu me inflar, eu me encher, eu me inchar, dizendo, olha o quanto eu sei. Espera-se que você saiba muito. Espera-se que a sua vida cristã seja vida de aprendizado. Pensa aí, meu irmão, minha irmã. Olha para dentro de si mesmo, pergunta para você mesmo, qual foi a última vez que você, individualmente, sem que fosse o caso da igreja estar pregando sobre isso, sem que fosse o caso do estudo da escola dominical estar olhando para isso, qual foi a última vez que você pegou algum assunto da Escritura e foi estudar esse assunto? Espírito Santo, vou estudar sobre o Espírito Santo. Eu estou numa igreja boa, tem um pastor que procura ser fiel à Escritura, os pregadores da igreja todos procuram ser fiéis à Escritura, os que dão aula na escola dominical fazem isso também, então eu estou num bom ambiente, se eu precisar de ajuda, eu tenho um ambiente para isso. Então eu vou estudar sobre o Espírito Santo. Eu vou estudar sobre a natureza da igreja. Eu vou estudar sobre a evangelização. Eu vou estudar sobre o fruto do Espírito. Eu vou estudar sobre a carta a Tiago, ou de Tiago. Qual foi a última vez que você resolveu, eu vou gastar tempo com isso? Pensa aí. Isso vai dizer muito a respeito da importância que você dá às coisas de Deus. Você deve estar na igreja dominicalmente, você deve estar em todos os cultos da sua igreja. Aproveite isso, porque tem irmãos nossos que dariam tudo para estar o dia inteiro na igreja. E não podem. Se um dia isso for tirado de nós, talvez você se lembre disso. Eu podia ter estado mais vezes com meus irmãos adorando ao Senhor. Cuidado para o conhecimento. Alguns acham que tem que conhecer 2 cultos por domingo. A Bíblia não diz que tem que ter 2 cultos por domingo. Eu sei disso. A Bíblia não diz, não. Vá conversar com um desses irmãozinhos lá que gostariam de estar em meio culto, se fosse possível, e não conseguem. Não podem. Pensa nisso antes de pensar, eu sei. O conhecimento não é para eu me gabar de que eu sei. O conhecimento não é para que vençamos disputas teológicas, seja pessoalmente, seja pior ainda, virtualmente. Né? As disputas teológicas de teclado, de tela. Que coisa horrível, né? A gente fica brigando lá. Eu nem entro nesses negócios. Não dá, não tenho paciência com isso. Agora, se a pessoa me chamar para uma conversa, olho no olho, eu sou muito igual ao apóstolo João, né? Na 2ª e 3ª carta você vai ver ele dizer a mesma coisa. Eu tinha muito para escrever, mas eu prefiro falar. Não quero fazer com tinta e papel. Se eu estivesse vivo hoje, ele disse assim, olha, eu tenho muito para falar com você, mas eu não quero fazer através de Zap, não quero fazer através de Zoom, não quero fazer através de Facebook, de Messenger, não quero fazer nada disso. Eu quero fazer olho no olho. Vamos colocar uma bebida na mesa e vamos conversar? Eu nunca me oponho a isso. O propósito do conhecimento não é a gente sequer entrar em disputas teológicas. Às vezes você prega o Evangelho, você tem que apresentar o Evangelho. Às vezes você tem que corrigir o erro nos outros. Mas seu desejo não é pela disputa. Não é você transformar o testemunho do Evangelho numa briga. Apenas dê o testemunho. Se tiverem que brigar com você, vão brigar de graça. Você não precisa procurar por isso. Basta que você seja crente e testemunhe. Isso vai acontecer naturalmente. Graças a Deus não vai acontecer todas as vezes, mas vai acontecer. Então não é para a gente entrar em disputas teológicas. O propósito do conhecimento, como já vimos, não é viver em liberdade ética. Eu sei que posso fazer, então eu faço. Né? No versículo 8 desse capítulo, que a gente ainda vai encontrar pela frente, ele diz assim, é outro dito dos coríntios, tá? Não é Paulo dizendo, não. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Olha só. E é verdade, Paulo concordaria com isso, eu concordo com isso. Realmente, você, em relação a Deus, você não perde nada se não comer, você não ganha nada se comer. Em relação a outras coisas, não, tá, irmão? Não se alimenta direito, sua saúde vai sofrer. Se alimenta demais, você vai ganhar alguma coisa. Não é espiritualidade, tá? Mas eles pensavam isso. Paulo, a comida não torna ninguém nem pior, nem melhor diante de Deus. Então, o que tem se eu vou lá e como alguma coisa que foi oferecida aos ídolos? O que tem isso? O problema, diz um comentarista, o problema da conduta baseada no conhecimento
é que ela resulta em pecaminosidade ainda maior. Você abre a porta para o pecado quando você começa assim. Mas o que tem? Aliás, o que tem é uma frase inventada no inferno. Uma das melhores ideias do diabo foi essa. Um dia ele reuniu lá sua equipe de marketing, olha, a gente precisa de um negócio bom aí para esses crentes, porque, principalmente para crente que está estudando, crente que conhece. Aí um demônio lá mais sagaz disse para ele assim, tem uma ideia aqui, que tal? O que tem? O diabo tem cavanhaque, vocês sabem disso. Boa ideia. Vou colocar isso na cabeça dos crentes. O que tem? O que tem? Tem o outro, é o que Paulo diz. Tem um irmão por quem Cristo morreu. É isso que tem. Então, por favor, nunca comece com isso. O que tem? O que tem de mais? O problema da conduta baseada em conhecimento é que ela resulta em pecaminosidade ainda maior. O propósito do conhecimento antes é, primeiro, amar a Deus. Você quer conhecer mais da Bíblia, mais da doutrina, mais do ensino, porque você quer amar a Deus. Nós estudamos sobre a Trindade há pouco tempo na escola dominical. Nós estudamos sobre atributos de Deus. Para que você quer saber isso? Isso dificilmente vai cair na sua prova de física, conhecimentos gerais. Quem dera caísse, né? Porque você quer amar a Deus. Você estuda os atributos de Deus para você contemplar Cristo com olhos mais claros. Para você dizer a cada aula, Cristo é mais maravilhoso do que eu pensei que fosse. 10 anos depois, estudando a Bíblia, você vai continuar dizendo, Cristo é ainda mais glorioso do que eu pensei que fosse. E você se sente mais atraído por Ele, pela beleza dEle. A beleza da verdade que está nele, a beleza da bondade que está nele. Essa verdade e essa bondade que resultam na beleza que nos atrai para Ele. A beleza da santidade, o Antigo Testamento fala várias vezes sobre isso, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você entende o problema dessa frase, a dificuldade, você entende o terror dessa frase? A santidade de Deus é aquilo que nos afasta dele no primeiro momento, porque Deus é santo e nós não somos. Então a santidade dele, nós começamos a ir para trás, nós começamos a procurar um esconderijo. Na visão de Isaías, os serafins, eles cobrem os próprios olhos, aqueles seres angelicais cobrem os olhos para não olhar, para não ver o que está sobre o trono, porque é demais. E é por isso que Isaías diz, acabou para mim, morri, já era. Os meus olhos viram. Era uma visão, ele estava tendo uma visão. Ele disse, só tem uma coisa para acontecer agora, morrer. E, no entanto, essa mesma santidade que em Cristo é revestida de tal beleza, que nós somos atraídos, e de repente ela não nos consome, ela não nos pulveriza, nós somos atraídos para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Amar a Deus é propósito do conhecimento. Segundo, amar os irmãos, obviamente. Porque se você diz que ama a Deus a quem você não vê, diz o apóstolo João, e não ama seu irmão a quem você vê, você não ama a Deus. É uma fórmula simples de se, então. Você que está acostumado aí com o computador, não tem? Se, então. Se essa condição é dada, então esse é o resultado. Se você não ama ao seu irmão diante de você, que você vê, não vem cantar que ama a Deus, porque você não ama a Deus. Seu amor é defeituoso. Deixa eu dizer para você, antes que você saia daqui dizendo, o pastor disse que eu não amo a Deus, eu não sou crente, eu estou perdido, vou para o inferno. Antes que você passe por essa crise toda desnecessária, deixa eu dizer para você. Eu me lembro do saudoso R.C. Sproul dizendo o seguinte, a gente deveria se espantar pelo fato de que a gente ame a Deus em qualquer grau, porque nenhum de nós ama a Deus como convém, nenhum de nós ama a Deus como deve ser, nenhum de nós vai amar a Deus como deve ser, pelo menos não enquanto o pecado residir em nós, pelo menos não enquanto estivermos nessa área aqui, nessa esfera aqui. Então não fique tão preocupado com isso, procure amar a Deus cada vez mais. Como é que você faz isso? Você não vai tentando sentir alguma coisa, você faz isso conhecendo a Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais Ele se desdobra diante de você, quanto mais Cristo é apresentado para você, quanto mais você vê da sua glória, da sua beleza, da sua majestade, da sua soberania, do seu senhorio, mais você o ama, mais você é atraído para a beleza
da santidade de Cristo que é colocada diante de nós. E que nós amemos a Deus em algum grau, é para a gente dar graças a Ele. Não vamos amar a Deus como deveríamos nunca, mas podemos amar cada vez mais a Deus. É esse o caminho que a gente deve seguir. Então, o teste disso é se você ama seu irmão a quem você vê. É por isso, irmãos, que na membresia de uma igreja, uma pessoa que não se envolva com os outros, não estou dizendo se envolver com todo mundo e cada pessoa, porque isso é impossível, principalmente quando o número de membros é grande. Mas uma pessoa que não esteja disposta a se sacrificar, não esteja disposta a se envolver, a gente questiona se ela ama a Deus, se ela conhece o Evangelho em algum grau. Eu preciso me envolver com meus irmãos. E, por favor, não fique aí apontando para o outro, não. Você tem que se envolver mais, você que tem que fazer, você que não, é eu que tenho que fazer. Cada um tem que olhar para si, você tem que ajudar os outros a fazer isso. Você não pode ser vigia do outro nesse sentido. Ame, vá, dê tempo, sacrifique-se, porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele deixou a sua glória, se encarnou, tomou sobre si natureza humana, de sorte que ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, e amou sendo servo, é Filipenses 2, 5 em diante. Ele deixa a sua glória, abre mão da sua glória e se dá sendo servo, e sendo servo ele vai até a cruz. Então, o propósito do conhecimento sobre a fé, sobre a doutrina, é amar os irmãos. De fato, de verdade. Há uma coisa que você pode fazer que às vezes você não pensa que seja amor aos irmãos, que é orar pelos irmãos. Vá à secretária da igreja e peça assim: irmã, dá aí uma lista dos membros da igreja. Eu vou orar por cada um deles. Eu sou muito grato a Deus pelas vezes em que Ele me chama de madrugada para orar. Porque eu me lembro dos irmãos, vou colocando diante do Senhor. Que coisa boa. Saber que um inútil como eu pode fazer algo assim é graça de Deus. Deus chama a gente, toma parte aqui, seja meu cooperador, como nós já vimos nessa carta. Somos cooperadores de Deus. Olha, nós não merecemos nem cantar uma musiquinha fraca para Ele, quanto mais ser cooperadores dEle. Finalmente, o propósito do conhecimento sobre a fé é amar os perdidos também. Amar os perdidos. É ter peso no coração por ver as pessoas perdidas. Essa pessoa pode ser seu inimigo. Pode ser aquela pessoa que persegue você no trabalho. Pode ser aquele político que está querendo levar um país, um estado, uma cidade para longe de Deus. Estamos prontos para amar essas pessoas, para orar por elas. Nem todo mundo está ao seu alcance, mas todo mundo está ao alcance da oração do crente. E a oração de um justo pode muito, você conhece. Então, o propósito do conhecimento sobre a fé é amar os perdidos. Os coríntios achavam que o problema deles seria comer ou não comer. Estavam lá numa fase shakespeariana, né? Comer ou não comer, essa é a questão. Paulo diz, não é essa a questão, não. Paulo lhes mostra que o problema deles é a atitude não cristã que eles tinham. O problema de vocês é outro. É por isso que Paulo não vai ao problema, Paulo não vai responder simplesmente sim ou não. Paulo vai dizer, o problema de vocês é a atitude não cristã que vocês têm. Eles não refletiam na atitude deles o conhecimento que eles diziam ter de Cristo. Eles não refletiam na atitude deles o conhecimento que eles diziam ter de Cristo. Dito isso, irmão, qual é o nosso principal problema hoje nas igrejas no Brasil? E aqui eu encerro. Não é o conhecimento tomando o lugar do amor. Pode ser na nossa igreja. Isso pode ser um problema para nós. Conhecimento tomando o lugar do amor. Mas no Brasil, de um modo geral, esse não é o problema. Não é o problema dos coríntios, não. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Seja porque o conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho é equivocado, seja pela completa ausência de conhecimento bíblico. Então, se eu olhasse, e eu faço uma análise mais friamente possível, se eu olhar para a nossa igreja, eu vou dizer, talvez aqui, onde você recebe doutrina bíblica, nós tenhamos alguns com problemas de estar com conhecimento acima do amor, do conhecimento sendo a base do relacionamento e não o amor. Lembra?
O conhecimento verdadeiro provê a base verdadeira de amor para o nosso relacionamento com Deus, com os crentes, com os não crentes. Mas, de um modo geral, no Brasil, nas igrejas brasileiras, o problema é o inverso. É falta de conhecimento da palavra de Deus. É pregação que não expõe a palavra de Deus. É pregação que não expõe o Evangelho, que não apresenta o Evangelho. Apresenta-se qualquer outra coisa, mas não o Evangelho. Então, estejamos atentos a isso também, para que nós sejamos sensíveis à parte da igreja, infelizmente uma parte grande, que prefere seguir outra coisa qualquer. Prefere pregar outra coisa qualquer. Se nós não estamos seguindo isso, irmãos, não é porque nós somos bons, não, sabe? É porque Deus foi misericordioso e gracioso para conosco. Então, peçamos que Deus tenha misericórdia de outras igrejas, de púlpitos que não pregam o Evangelho. Vamos orar por isso, vamos pedir ao Senhor por isso. E se algum irmão vier a você com falta de conhecimento, apresente o Evangelho para ele. Sim, apresente o Evangelho, corrija o erro. Você não quer entrar numa briga, você quer mostrar o caminho da graça para aquele irmão, é isso que você quer fazer. Por que nós fazemos o que fazemos? Quem é o Deus a quem você serve? Qual é a imagem que você tem desse Deus? Porque é isso que vai determinar como você se relaciona e até como você ora e adora ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, dá-nos graça, da Tua graça, para que amemos como Cristo amou e conheçamos a Ti como Cristo conheceu. Seja esse o nosso alvo, ainda que sabendo das nossas imperfeições, que nós não desistamos. Concede-nos força, graça, direção. Inclina sempre o nosso coração para Ti, Senhor. Para que amemos a Cristo, para que amemos os irmãos, para que amemos os perdidos. De acordo com a Tua palavra, fundamentados no ensino do Evangelho, Senhor. Nos versos que vão seguir nesse capítulo, ajuda-nos. Dá-nos disposição de nos sacrificarmos para que outros sejam edificados, para que haja proveito na comunhão dos santos, com a edificação dos Teus filhos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.